Big Data na indústria 4.0. Como transformar dados em lucro? Olá, tá sentindo aquela curiosidade sobre Big Data? Então hoje, nesse conteúdo oferecido pela indústria 4.0, a gente vai falar um pouco sobre isso. A indústria 4.0 já está presente e atuante. E nos próximos 15 anos, a previsão é de que ela deva movimentar cerca de 15 trilhões de dólares. Até 2050, em alguns segmentos industriais, a previsão é de que as inovações trazidas por este conceito terão o potencial de aumentar os volumes de produção e reduzir custos em até 13%. E um dos pilares da quarta revolução industrial é o Big Data. O Big Data envolve a coleta e entendimento de um grande volume de dados. Essas informações podem tanto estar organizadas em formas numéricas e em tabelas, quanto não ordenadas, tendo formatos variados como áudios, vídeos, documentos escritos, pagamentos e uma enormidade de formatos. O importante é que elas consigam ser reunidas, organizadas, analisadas e que o resultado disso seja mais conhecimento para a indústria. De acordo com uma pesquisa realizada pela PricewaterhouseCoopers, que entrevistou mais de 2.000 empresas de 26 países e diferentes setores sobre a indústria 4.0, 72% delas acham que o uso de Big Data e a análise dessas informações tem o potencial de melhorar o relacionamento das indústrias com seus clientes. Além disso, 86% dos entrevistados alegaram que esperam ter custos menores e receitas maiores nos próximos 5 anos por causa da indústria 4.0 e dos novos conceitos que ela vem inserindo no mercado, como o Big Data. Mas como funciona a análise de dados na indústria 4.0? Os benefícios do Big Data para a indústria, até onde a gente sabe, são incontáveis. Talvez a questão mais importante aqui seja pensar que a produção e a comercialização dos produtos e serviços industriais geram informações que podem ser analisadas para identificar padrões e anomalias. Tendo isso em vista, a indústria consegue otimizar os processos, focar em algumas produções, coletar dados de todas as máquinas, de todos os operadores, robôs e vendas. No fim, isso gera uma análise detalhada de toda a cadeia industrial, o que traz impactos positivos para a gestão da empresa e facilita a tomada de decisões. Para que isso seja possível, os dados são coletados e analisados em etapas. A primeira delas é a chamada Data Preparation, ou preparação dos dados. Nessa fase, as informações são preparadas, separadas, organizadas para poderem seguir um padrão de análise. Sem essa etapa, o volume de dados desorganizados gera um trabalho desnecessário e, no lugar de facilitar o processo, cria uma barreira quase intransponível para a análise. O segundo passo, depois da preparação dos dados, é analisar criticamente essas informações. A chamada Data Mining, ou mineração de dados, é a fase em que se identificam os padrões e anomalias do processo. E essas análises podem vir a basear decisões estratégicas da indústria. Muitas empresas param nessa etapa e, com o conhecimento gerado, traçam planos para otimizar processos, melhorar o aproveitamento de máquinas e minimizar os custos. Mas as empresas podem dar continuidade a esse processo, ensinando as máquinas a lerem os padrões de dados e, com isso, tomarem decisões. Isso é o chamado Machine Learning. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 fundamentos do Big Data. Para ser executado com eficácia, o Big Data precisa obedecer 5 padrões, também chamados de os 5 Vs do Big Data, que são volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. O volume diz respeito à quantidade de informações geradas por uma indústria. Os dados, se bem analisados, viram aliados das empresas. A velocidade é a frequência com que essas informações são produzidas. Então, a análise dessas informações precisa acompanhar esse fluxo para ser feita com eficácia. A variedade é a propriedade que explica as diferentes formas que um dado pode chegar para análise. A veracidade garante que os dados que são coletados em grande volume e alta velocidade sejam reais.
e tenham uma base condizente com a realidade. Se as informações forem contraditórias, fica muito difícil fazer análises corretas. Já o valor da operação deve sempre ser levado em consideração para que a gente possa calcular o custo-benefício de se fazer tal análise. Então, se a sua indústria já produz ou coleta dados e os usa como fonte de informação, ela já usa o Big Data. Mas se forem aplicados os pilares e as etapas elencadas aqui, os benefícios podem se potencializar e muito. Quer saber mais sobre Big Data e muitos outros assuntos sobre a indústria 4.0? Acesse o site, acompanhe os vídeos e fica ligado no nosso podcast. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Comenta aí. Até mais!